Olá, muito boa tarde. Os tesouros diocesanos são referências para visitas culturais nestes dias de verão. Neste programa falamos do que é possível visitar a centro e sul de Portugal. Antes, uma proposta para estes dias de verão. Existem locais ou lugares que marcam de forma indelével a escrita de muitos autores. São Pedro Moel marcou e de que forma a pena de Afonso Lopes Vieira. Para falar sobre este poeta, tenho comigo a professora Cristina Nobre. Muito obrigado pela sua presença. Diga-me, professora Cristina Nobre, a afirmação que eu fiz na introdução do programa corresponde à verdade? São Pedro Moel marca mesmo a escrita de Afonso Lopes Vieira? Eu, querendo falar de Afonso Lopes Vieira, só posso falar de Afonso Lopes Vieira em São Pedro de Moel. São Pedro de Moel foi a alma de Afonso Lopes Vieira. A casa que vemos, lá ao fundo, ele dizia: nesta casa eu sinto-me como num búzio e sinto o marulhar do mar. De certa maneira, a varanda da casa foi o local de eleição onde, não direi toda a obra, mas grande parte da obra de Afonso Lopes Vieira foi, pelo menos, planeada e esboçada. Isso não tenho dúvida nenhuma. A poética de Afonso Lopes Vieira respira os ares do Atlântico, então? Visto que aquela casa, a Casa Nau, como disse há pouco, foi o local onde ele se inspirou. Respira os ares do Atlântico e respira os ares do Pinhal, porque aqui nós temos as duas coisas. É o local onde a terra se acaba e o mar começa, mas também temos o Pinhal. E há um poema dele lindíssimo que é No Tronco da Floresta, e aí ele diz que se ouve também no tronco da floresta uma coisa que nós normalmente não ouvimos: a bondade da natureza. Isso é uma coisa muito importante. A poesia dele tem essa, ou transmite essa bondade da natureza? A poesia dele conheceu várias fases. Podemos dizer que, enquanto ele foi um jovem, esteve muito focalizado no decadentismo da sua época e fez muitas coisas relativas ao período de Coimbra, que foi lá que ele foi um grande estudante de Direito. Mas ele não queria Direito, ele queria escrever poesia. E então, qual jovem irreverente dos seus 25 anos, resolveu fechar essa época com pedagogicamente uma antologia que chamou Poesias Escolhidas, e fechou. E então, a seguir, começou o século XX e ele casou-se. E ao casar-se foi-lhe oferecida esta casa como presente de casamento pelos pais, tal e qual. Ao ser oferecida esta casa, eu penso que começou um novo ciclo na vida dele. Esse ciclo foi de alguma inquietação espiritual. Ele andava à procura de alguma coisa. E é um ciclo que nós podemos dizer, ele foi de certa maneira, ele dizia de si mesmo: eu sou um agnóstico. Mas, era mesmo agnóstico? Mas que agnóstico era ele? Ele andava à procura de algo. E nessa altura, repare, os grandes amigos dele, por exemplo, o João de Barros, o João de Deus Ramos, o próprio Manuel Teixeira Gomes, eram pessoas que estavam mais de acordo com o republicanismo que estava nessa altura a emergir. E então ele foi muito influenciado por uma escola que na altura nós chamamos os vitalistas. Queriam encontrar a vida e queriam-se impor contra as injustiças da vida, da natureza. E então aí nós temos uma fase de inquietação, de grande inquietação, em que temos 3 livros fundamentais. Um deles é o Conto do Natal. E nesse livro fantástico, que é um livrinho, um folheto, um opúsculo, ele chamava-se folheto, é um folheto quase de cordel, está a ver? Ele fez com que Jesus Cristo viesse cá, a esta terra, e encontrava 2 pessoas, um rico e um pobre. E o que ele via não lhe agradava, nem no rico nem no pobre. Quer dizer, que a vida continuava a ser uma grande máter, uma grande mãe dolorosa, de dores imensas. E Jesus Cristo não encontrava nada a não ser o silêncio. Então ele tinha que se ir embora outra vez. Este é um livro fantástico, quase ninguém conhece e que está também à espera de uma reedição pela imprensa nacional Casa da Moeda. Depois há um outro livro deste mesmo período de inquietação que acaba por ser também muito interessante, que é o ar livre. O que é que nós fazemos ao ar livre? Mas atenção que respiramos, podemos dizer isso. Mas este livro foi renunciado por Afonso Lopes Vieira mais tarde. O Aquilino Ribeiro, que foi muito amigo dele, não percebia porque ele disse: isso é o melhor que o Afonso Lopes Vieira fez. É o melhor que fez, foi o ar livre.
está a ver? E, de certa maneira, este ciclo foi um ciclo que ele encerrou quase como se quisesse encerrar, mas não queria encerrar dizendo que eu não encontrei nada, a não ser o silêncio. Então foi por uma via construtiva. E a via construtiva dele encontrou talvez os homens que são exemplos para nós. E quem é que ele foi encontrar como exemplo? Olhe, o São Francisco, o Francisco de Assis. A poesia dele respira mais do Pinhal ou do odor do Atlântico? Do odor do Atlântico, não há dúvida nenhuma, mas não há odor do Atlântico sem Pinhal. Aqui as duas coisas estão juntas. Não podemos dizer ou isto ou aquilo, é isto e aquilo. Temos que usar aqui um i e não um o. Para além desse momento de conversão, de caminho, quando chegou ao final da vida, em 46, podíamos dizer que Afonso Lopes Vieira era cristão? Já tinha descoberto a fé? Ele descobriu em 17 também. Publicou Ilhas de Bruma, mas depois aqui na varanda desta casa, no dia 13 de outubro... A chamada Casa Nau, não é? A Casa Nau. No dia 13 de outubro de 1917, ele viu o chamado Milagre do Sol. Portanto, tinha havido a indicação aos pastorinhos que durante 5 meses, iria acontecer alguma coisa. E o supostamente Milagre do Sol foi visto por Afonso Lopes Vieira aqui. E a partir daí a obra dele mudou em alguma coisa. Radicalmente. Tanto que a casa dele tem uma capela dedicada a Nossa Senhora de Fátima. Tem, pois. E aí ele dedicou essa capela em 1929 e penso eu que na mesma altura escreveu as palavras, a letra para o Ave de Fátima. Que a partitura existe na Biblioteca de Leiria e foi feita pelo amigo dele, o Viana da Mota. O porquê dele colocar uma capela em casa? O porquê dele colocar uma capela em casa? Necessitava daqueles momentos de silêncio? Talvez de estar em ele contacto... necessitasse. A mulher dele, ele sempre tinha dito, eu sou agnóstico, mas a mulher dele não. Era uma fervorosa católica, uma mulher de fé extraordinária. E ele quis que a capela, de certa maneira, fosse oferecida à mulher que fazia anos em agosto. E ainda hoje comemora sempre missa na capela em agosto, que pretende salvaguardar essa ligação de Afonso Lopes Vieira, quase um reconhecimento a que a fé da mulher tinha estado tão perto dele e ele precisou do Milagre do Sol para verificar que aquilo que não pode ser explicado às vezes tem que ser compreendido de alguma maneira. Os mistérios têm que ser falando vistos. um pouco também da casa, mas da varanda. Sim. Um local mágico. Foi lá que ele se inspirou para a maior parte dos seus poemas. Foi ali que ele rasgou os horizontes do Atlântico. É muito interessante, eu tenho pena que o Luís não tenha estado dentro da varanda, porque na varanda há um divã, um simples divã, a pobreza franciscana, está a ver, que tem alforjes de jumento em cima, onde ele se deitava para sonhar. E ele tirou uma fotografia a si próprio, porque ele foi um apaixonado pela fotografia, pelo cinema, foi um dos primeiros, e em que ele dizia: neste limbo, deixem-me ver, ouvir o que me diz o mar. O búzio, como falámos no início. Sonhar, mas esses sonhos dele, essa não era só imaginação, porque aí ele encontrava o que estava no além, e era o que estava no além que ele tinha necessidade de dizer e de escrever nos seus versos. Qual é o livro de eleição de Afonso Lopes Vieira? Para a professora Cristina Para mim, talvez Nobre. seja o último. Sabe que quando a gente escreve na juventude tem tendência a coligir, a fazer antologias. E depois rejeita-as, arruma-as e não volta a elas. Quando escrevemos alguma coisa perto dos 60 anos, nós já pensamos que não vamos viver mais. E quando já pensamos que não vamos viver mais, tudo se altera. E ele escreveu um livro em 35, onde a terra se acaba e o mar começa. Aí vivei eu, sonhei eu. E os meus cabelos embranqueceram. E penso que, para mim, esse é o melhor livro de Afonso Lopes Vieira, porque tem grande parte das fases da sua obra estão repletos nessa obra, que é também pequenina. É como se ele tivesse conseguido fazer uma antologia do final do ciclo da vida dele. E tudo está lá. No fundo, podemos dizer que é uma poesia que respira. A poesia e que nos ajuda dele, a respirar. A poesia dele respira, ajuda-nos a respirar, mas está tão esquecida, não há neste momento edições que nós possamos adquirir para podermos respirá-la, entende? A imprensa nacional está a tratar de uma, eu tenho a honra de pertencer
a esse grupo que está a tratar disso, está praticamente pronta. No fundo, estamos à espera que ela apareça. Precisamos dela para podermos respirar Afonso Lopes Vieira. Deve-se aqui a este esquecimento de Afonso Lopes Vieira? Olha, ele sendo dizia um poeta muito, como foi. Ele dizia muito que a glória do mundo não lhe interessava. Longe estava ele de saber como isso ia, no fundo, estar de acordo com o que lhe aconteceu. Para finalizar, como é que define a poesia do autor que abordámos no nosso programa? Eu acho que a poesia dele é mesmo a natureza. Ou seja, a fase das canções do vento e do sol, a fase do país lilás, de esterro azul, que ele tem depois, acabou por ficar nele. A poesia dele é uma natureza. Por isso, ele continua a ser um panteísta. Se nós pensamos assim, então o Teixeira de Pascoais, que foi amigo dele, inicial, e no fim da vida, que foi mais longa, ainda falava dele, estava tão interessado em Afonso Lopes Vieira, porquê? Porque Afonso Lopes Vieira respirou sempre com muito mais panteísmo, a palavra disse ao Luís e está certa, todas as saudades que nós temos dos lugares que habitamos e que nos habitam. E este local habitou Afonso Lopes Vieira, porque tinha a terra e tinha o Pinhal. Doutora Cristina Ronaldo, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu é que agradeço, foi muito bom. Afonso Lopes Vieira, um poeta a ler ou a reler neste verão. E entre as muitas propostas para estes dias de verão, uma visita aos museus diocesanos, um tema para a conversa agora com o Dr. Fernando António Batista Pereira. Cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Este é um tema que já falámos aqui neste programa Eclésia. Em todo caso, e porque são muitos os museus, deixámos para o dia de hoje falar de alguns deles, nomeadamente Lisboa. De que forma é que se constitui este museu e que é que é possível visitar? Em Lisboa temos dois polos importantes, não é? A Sé Catedral, ela própria, tem um museu que já foi constituído há uns bons anos atrás e que é um museu muito importante porque recolhe o riquíssimo património que pertence à Sé Patriarcal, e não nos esqueçamos que neste momento também está em Lisboa a decorrer noutros dois espaços uma exposição dedicada à criação da Basílica Patriarcal de Lisboa, que é o Museu Nacional da Arte Antiga e o Museu de São Roque, e onde estão peças do Museu da Sé Patriarcal de Lisboa, precisamente, que habitualmente estão expostas no Museu da Sé Patriarcal e que estão atualmente provisoriamente apresentadas nessas exposições, mas que estão patentes até final de setembro, portanto, e é um momento para se verem, de facto, as encomendas prodigiosas, que é aliás o título da exposição, que no tempo de Dom João V se fizeram para a nova Basílica Patriarcal da cidade de Lisboa, para a Capela de São João Batista em São Roque, e portanto que fizeram reunir na cidade de Lisboa nestes meses, de facto, um património que veio de várias dioceses, porque depois também várias dioceses receberam doações ou do rei ou de outras entidades que aumentaram imenso o seu património em termos de tesouros artísticos. No entanto, além do Museu Patriarcal, do Museu da Sé Patriarcal, temos também um museu em São Vicente de Fora, onde está o Palácio, neste momento, patriarcal, e aí onde foi também montado um pequeno museu que faz um pouco a história do Patriarcado de Lisboa, com datas fundamentais do seu desenvolvimento, da sua história, inclusivamente objetos relativos aos grandes patriarcas de Lisboa, e portanto é também um museu que vale imensa pena visitar, sobretudo porque os dois edifícios que estamos aqui a falar, a Sé e São Vicente de Fora, são eles próprios dois monumentos importantíssimos da cidade de Lisboa. Portanto, já sob o ponto de vista monumental, eles valem a pena, não é? E que recebem muitos visitantes, estão em pontos centrais dos circuitos. No caso de São Vicente de Fora está encostado à Feira da Ladra. Estão incluídos nos roteiros de turismo? Absolutamente, e são peças fundamentais. E, aliás, os próprios circuitos turísticos passam à porta deles e incluem-nos inevitavelmente nessas visitas. Passamos para Évora, falamos o que é possível visitar na cidade de Évora. Em Évora, enfim, temos também uma catedral magnífica, um edifício de origem medieval, mas depois teve imensas acrescentes e obras importantes durante o século XVIII.
Porto, e onde foi instalado o Museu Diocesano de Arte Sacra num pequenino conventinho, no chamado Coleginho, que fica encostado à Sé, e o arquiteto Carrilho da Graça fez uma estrutura de ligação entre os dois edifícios, entre a Sé e o Coleginho, que permite que nós entramos na Sé e visitamos tudo, voltamos a entrar na Sé e saímos. Portanto, é de facto um percurso museológico integral, muito interessante, e onde estão peças absolutamente excepcionais, porque o património da Arquidiocese de Évora, enfim, será um dos mais relevantes de todo o país, juntamente com Lisboa e Braga, de que falámos num dos programas passados, e que é de facto um património absolutamente fantástico. Beja, outra diocese do Alentejo. A diocese de Beja é conhecida, e muito justamente, pelo trabalho de levantamento e de divulgação do seu património diocesano. É uma diocese relativamente recente, porque ela só foi criada no século XVIII, para o Dom Frei Manuel de Cenáculo Vilas Boas, que é uma das grandes figuras da Igreja Portuguesa e da reforma educativa em Portugal. Aliás, o próprio edifício da Sé não é construído de raiz para ser Sé, o que, aliás, acontece noutras dioceses em Portugal, que foram dioceses criadas mais recentemente, ou em séculos mais recentes, e onde que foram instaladas ou em antigos colégios jesuíticos, ou em antigas igrejas paroquiais, etc. No caso de Beja, essas exposições que se tornaram famosas, tiveram prémios internacionais e que são da maior importância, e que mostram também uma forma muitíssimo inteligente e eficaz de divulgar o património da arte sacra através daquilo que eu defendi como educação religiosa e educação espiritual, até, se quisermos. Neste momento há apenas um polo permanente de visita, que é um polo museológico no seminário de Beja, onde estão alguns dos tesouros da diocese e onde se pode também ver o trabalho de recuperação, inventariação e trabalho sobre esse património espalhado por toda a diocese, que é muito vasta em termos territoriais. E que se constituiu também numa rede de museus diocesanos. Exatamente, numa pequena rede de museus diocesanos que estão espalhados por até pequenas vilas. Aqui já não são até a cidade, mas sim pequenas vilas do Baixo Alentejo. Deixemos um pouco mais, em Faro, há também esse trabalho de recuperação do património religioso, que tem sido, aliás, divulgado através da revista Invenire, que é a revista do Secretariado dos Bens Culturais da Igreja, e que é uma revista extraordinária, aliás, uma das grandes revistas de arte e de património que se publicam em Portugal, e onde se dá conta desse trabalho que é realizado de norte a sul, também nas regiões autónomas, de inventariação, salvaguarda, resgate, porque em muitos casos são peças que estão ao abandono, esquecidas e que são e ainda há muitas finalmente nesse estado. Infelizmente, porque também, em muitos casos, algum desse património estava um pouco escondido em arcas ou em arcazes, enfim, mesmo aqui junto a Lisboa, eu organizar uma vez uma exposição e a visitar todas as paróquias para visitar uma exposição no Aro de Mafra, dei-me conta de que havia peças relevantíssimas dentro de jarras, enfim, ou por baixo dos altares, enfim, que muitas vezes essa localização estava justificada pelo não conhecimento dessas peças. Portanto, como as peças não eram conhecidas, ninguém se apercebia do valor delas, elas estavam abandonadas. Portanto, esse trabalho de resgate é fundamental, porque é o primeiro alerta e depois, em seguida, é que se trabalhará na sua conservação, no seu restauro, etc. Dr. Fernando António, se há dioceses que têm já os seus museus constituídos enfim, onde disponibilizam todo esse acervo patrimonial, há outras em que esse processo se vai, enfim, está em curso. Santarém e Setúbal são dois desses exemplos? Exatamente. Para já, porque no caso de Santarém temos uma igreja que é a Sé, que é o antigo colégio jesuítico, que é uma peça absolutamente estrondosa em termos de arquitetura do maneirismo barroco, digamos assim. Que está em recuperação também agora. E aonde se irão recolher, ao nível do colégio que a enquadra, que a rodeia, no verdadeiro sentido do termo, esse tal Museu Diocesano. E então as peças não serão apenas as do colégio, mas também as que têm sido resgatadas por toda a diocese e que se pretende recuperar para instalar no museu. No caso de Setúbal, embora não esteja decidido a constituição do Museu Diocesano, e espero que isso aconteça dentro em breve, no entanto, a Diocese tem feito várias exposições. Primeiro, levou a cabo o inventário, aliás, participei nele, neste caso estou a falar em sede própria. É a sua Diocese, exatamente, não é? Porque é a minha Diocese. Neste momento eu vivo em Lisboa, mas é a minha Diocese de coração, porque vivi 25 anos no termo da Diocese de Setúbal e colaboro com ela. E estamos agora a organizar, precisamente, uma exposição que se vai inaugurar em setembro e que, no fundo, integrada no âmbito do Ano da Fé.
e que se chamará, como a de arte contemporânea que já esteve e está patente em Almada, Visão do Infinito, e, portanto, testemunhos de fé na Diocese de Setúbal. Ou seja, a primeira fase foi fazer o inventário, foi recuperar todo esse universo de objetos e tentar agora contar histórias com ele e mostrá-las também na perspectiva de uma educação religiosa, de um fortalecimento das comunidades, na medida em que a própria exposição de arte contemporânea teve imensos visitantes vindos das paróquias, e esperemos que depois a exposição de arte sacra mais histórica também o vai ter a partir de setembro, uma vez que ela vai ser inaugurada a partir de 15 de setembro. Dr. Fernando António, falámos destas possíveis visitas em tempos, em dias de férias. Falámos de lazer também. Visitar uma exposição deste género oferece momentos de lazer? Sem dúvida. E o momento fundamental é quando o visitante está a falar com o seu vizinho do lado e estão a comentar os dois uma peça, porque esse momento é um momento de enriquecimento cultural mútuo, em que a experiência de cada um está a ser envolvida, em que os pais podem falar com os filhos, em que os avós podem falar com os netos. Essa visita em grupo e, portanto, em família é fundamental, porque é através dessa comunicação com as obras que estamos a ver que se também reforçam os laços familiares e em que a experiência de uns pode passar para os outros e pode ser um momento, sem dúvida nenhuma, de lazer. Lazer não é só estar esticado numa praia, não é? O lazer é fazer outra coisa. Ora, todos nós temos profissões extremamente absorventes ao longo da vida e ao longo do ano e, portanto, o momento das férias pode ser o momento para fazer outras coisas que são igualmente necessárias para a nossa existência. Uma descoberta para estes dias. Agradeço ter estado aqui neste programa a apresentá-las, Dr. Fernando António. Muito obrigado. E boas férias também para estes dias. Também para si. Propostas que podem ter resposta em quem nos está a ver e ouvir neste momento e que podem ser uma opção para os últimos dias de férias. Tenham um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.